Querido e amado Pai, te agradecemos hoje estar aqui juntos, mais uma vez, para tentar compreender melhor tudo que tem nos ensinado, tudo que tem nos possibilitado aprender. Cada experiência, cada aprendizado, cada tropeço que damos nesse caminho, mas que também nos auxilia a ir para frente, a encontrar situações melhores, porque o nosso raciocínio melhorou. Porque de mãos dadas, com amigos, com uma compreensão melhor do que já tivemos anteriormente, vamos podendo construir com mais firmeza o caminho que fazemos. Neste momento, peço-te a ti, meu Pai, que possa iluminar a cada um de nós para compreender o que é o valor da esperança em nossas vidas. Assim seja. Boa noite a todos. Foi solicitado que eu falasse um pouquinho sobre o valor da esperança. E eu vou ser bem sincero com vocês. Neste momento em que nós estamos vivenciando toda uma discussão, toda uma pandemia, né? Toda uma situação vivenciada socioeconômica, tem hora que essa esperança, ela parece que se esvai entre os dedos. E hoje eu estava pensando nessa palestra e estava tentando ver como podemos falar sobre a esperança. Todo mundo fala que a esperança é a última que morre, né? Só que ela renasce cada dia. O homem velho morre, o homem novo nasce. E esse homem novo que nasce, ele nasce com tanto aprendizado que teve do homem velho, e essa esperança, ela se renova. Ela se renova porque nós vamos percebendo que alguma coisa estamos de diferente do que fomos ontem e do que estamos hoje. E esse fato faz com que, a cada dificuldade que passamos, essas dificuldades vão começando a se fazer diferentes aos nossos olhos. Antigamente, todo mundo falava assim, estou cheio de problema. E a fraternidade, de tanto que ela foi nos ensinando algumas coisas, mas principalmente que nós não temos problemas, nós temos soluções. E essas soluções, nós precisamos colocar nossas mentes para trabalhar, nossos braços para construir, para que essa solução se faça presente. E, a partir daí, eu comecei a perceber que, realmente, essa esperança, ela não morre em nós. Às vezes pode ficar latente, às vezes ela pode se fazer como se nem estivesse ali. Mas quando estamos naquele momento em que chega alguma coisa que nos faz suspirar, pensar que nada está acontecendo, é como se uma luz renascesse em nós e pudéssemos ver a luz no final do túnel. Como se nós pudéssemos enxergar que tudo realmente tem solução. Que precisamos focar, nos determinar, nos colocar com vontade, mas principalmente lembrar que o Pai jamais dá um frio se não tivermos um cobertor para nos aquecer.
Depois de muito pensar, eu comecei a tentar entender melhor como é que a gente pode trabalhar com as nossas vidas, com as nossas construções. Tem momentos que somos pessimistas, tem momentos que somos otimistas demais. Mas com o raciocínio, eu creio que a gente possa encontrar o equilíbrio entre tudo isso. Nada na nossa vida é entregue para nos perdermos. Nada na nossa vida construímos para desabar. Mas, algumas vezes, as nossas construções são instáveis. E essa instabilidade faz com que o pessimismo possa chegar. E é nesse momento em que nós vamos realmente reconhecer como estamos e buscar em nós tudo aquilo que já vivenciamos, que já aprendemos e que estamos construindo, nos permitindo, nessa instabilidade, encontrar a solução para dar aquilo que precisamos para essa construção se fazer mais firme. A fé em que nós precisamos ter em nós para nos entendermos dignos de passar por cada situação, a fé que precisamos entender na construção do Pai, que está nos oferecendo o apoio necessário para buscarmos entender aquilo que ainda não compreendemos, isso vai nos fortalecendo e nos mostrando que somos capazes de vivenciar essa estrada que ele nos ofereceu e que, por muitas vezes, escolhemos trilhar. Temos aprendido a todo momento que não existe erro, não no sentido como muitas vezes colocamos. Existe equívoco, sim, mas esses equívocos, eles nos dão possibilidades de entender as nossas escolhas, de fazer escolhas melhores à nossa frente, de podermos passar por situações e entender que alguma coisa daquela situação eu já vivenciei e que eu posso fazer outras escolhas. Isso mostra que eu estou me fortalecendo. Isso mostra que eu, como ser que estou querendo crescer, eu tenho esperanças de ser uma pessoa melhor, porque eu estou me dando essa oportunidade. Eu tenho um otimismo? Tenho. Eu tenho otimismo de me fazer melhor. E eu sei que eu posso me fazer melhor. Mas também escorrego no pessimismo muitas vezes, quando eu acho que eu já aprendi alguma coisa e, como a gente costuma dizer, derrapei na maionese e caí com tudo no chão. Mas eu já não caio deitada, eu já estou conseguindo cair em pé. Então, esse pessimismo já não tem o mesmo peso que teve no passado. Mas ele existe? Existe. Existe porque tem hora que eu acho que eu tenho fraquezas, que eu não estou conseguindo me fazer melhor, porque eu errei novamente naquilo que eu achei que não erraria. Mas tudo isso também tem me mostrado como fazer diferente. E também porque eu tenho amigos que puxam minhas orelhas quando veem que eu estou fora do caminho,
Eu tenho desafetos que muitas vezes falam coisas que eu não gostaria de ouvir, mas que me fazem refletir. Gente, que maior esperança é essa de sabermos que podemos nos reconstruir a cada segundo. Isso é um otimismo equilibrado, porque buscamos nele um raciocínio. Eu não posso achar que a vida é um mar de rosas que eu não vou ter problemas. Até porque, se eu tivesse um mar de rosas, eu também teria que passar pelos espinhos. E os espinhos machucam. E esses machucados que os espinhos me fazem, eles também me mostram que eu preciso ter cuidado com os excessos. Por isso, o raciocínio que nós vamos construindo em nós, junto às emoções mais equilibradas, nos permitem caminhar com mais segurança e fazem com que o meu otimismo se equilibre com o meu pessimismo e eu não me afunde nem saia voando, mas fique trilhando a estrada de maneira mais consciente do que eu estou fazendo. Tudo bem? Fala, Giane. Pode fazer uma pergunta? Pode. Então, logo no início, quando você começou a falar sobre a esperança, a Rosane, ela colocou uma frase, que a esperança é a certeza que o Pai está conosco sempre. E aí vem a pergunta, nós somos capazes de ter esperança sem o apoio da fé em Deus? Podemos sim, Jane. Se nós lembrarmos que existem muitas pessoas que são, se eu falar a palavra errada, vocês me corrigem, ateus, essas pessoas, elas não acreditam na fé em Deus, mas elas acreditam em algo muito maior, que não deixa, se nós formos pensar, não deixa de ser o nosso Deus, né? Mas elas têm uma fé nelas mesmas e nessa força criadora que existe. Então, eu não posso dizer que eu tenho que ter Deus em mim, mas eu tenho que acreditar em algo superior que nos auxilia nessa caminhada. Esse algo superior muitas vezes vem na forma de um amigo, esse algo superior vem como uma ciência, esse algo superior vem como, às vezes, uma criança te dá um abraço quando você está no desespero e ela olha para você com aqueles olhos mais lindos do mundo e você pensa assim, gente, eu preciso entrar nesse amor dessa criança. Isso tudo é o Pai que nos oferece, ou o ser superior que nos oferece, possibilidades. São fé. São fé que chegam a nós, nos mostrando, olha, você tem chance de fazer diferente. Me dá a mão e vamos juntos. Então, o Pai vai estar sempre conosco. Essa luz bendita que nos ilumina a cada momento vai estar sempre conosco. Por que nós não conseguimos ver a escuridão completa? Porque sempre tem alguma luz em algum lugar que vai chegando devagar até nós. Fala, Jana. Tem mais 3 perguntas, mas antes de eu fazer pergunta, vou ler o que a Cristina colocou dentro do que você falou, que ela colocou que é por isso que muitas vezes nós falamos dos amigos disfarçados de anjos, né? Uhum, com certeza. E nós temos grandes amigos.
A próxima pergunta é a seguinte: como diferenciarmos o pessimismo e a realidade cruel que se descortina na nossa frente? Bom, eu costumo colocar que tudo que nos chega, se nós não soubermos bem olhar, nós vamos dizer que é cruel, que algo nos faz cair, que algo nos derruba. Só que podemos ter outra visão para isso. Esses dias atrás, eu estava chateada com a mamãe. Aí a minha irmã virou para mim e falou assim: Andresa, você quer olhar a sua chateação com a mamãe ou você quer tentar enxergar de outro ponto de vista? Naquela hora eu queria olhar a chateação. Eu estava extremamente chateada. Mas o que ela falou tem uma verdade. A vida pode nos apresentar várias situações que nos parecem extremamente cruéis. Mas o que eu quero realmente enxergar naquilo que está chegando a mim? Eu quero ver a crueldade ou eu quero tentar tirar aprendizado daquilo que chega? Talvez o que nós precisemos é enxergar o ruim de uma outra maneira. Quantas vezes nos é falado que aquilo que nos parece ruim, quando chega mais à frente, mostra que foi o melhor que poderia ter nos acontecido para nos tirar de uma situação que talvez não soubéssemos trabalhar e sair dela. Quantas vezes já aconteceu isso? Quantas vezes alguém fala assim, perdi o ônibus, e o ônibus bate ali na frente? Então, o que talvez precisemos começar a entender é o que isso está me mostrando. Vamos pegar um exemplo dessa pandemia. O que essa pandemia está trazendo? Tem muita gente reclamando que ela só trouxe coisa ruim. Mas se formos honestos conosco, ela está nos dando possibilidade de fazer o quê? Passar mais tempo com a nossa família, poder fazer uma higiene melhor que a gente já estava começando a deixar de lado, que é limpar melhor as mãos, tirar os sapatos na porta, não entrar com roupa que vem da rua, ficar dentro de casa deitando na cama e outras tantas coisas, né? Quantos pais estão falando que estão começando a reconhecer os filhos porque não tem tempo de passar com eles, porque sai correndo para o serviço, volta correndo do serviço, o filho já está dormindo, o filho estava dormindo quando saiu. E hoje eles estão, pela necessidade, às vezes, de estar em casa, porque não pode ficar aquele monte de gente junto, estão conseguindo conversar melhor com os filhos, poder ouvir melhor os filhos e até ver as escolhas que os filhos estão fazendo. Eu acho que, nesse momento, se nós pudermos enxergar o melhor em cada situação, nós vamos crescer muito. E essa energia que nós podemos captar quando tiramos dos nossos pensamentos o ruim e começamos a olhar no melhor que a situação está nos trazendo, essa energia vai expandir muito mais, vai atingir outras pessoas que estão do nosso lado e podendo modificar até o contexto da onde estamos com outras pessoas. Fala. Pode falar. A pergunta é a seguinte: projetos de trabalho que não dão certo,
são, então, construções instáveis? Eles podem ser construção instáveis, sim, se nós pensarmos que, de repente, não tenhamos todas as respostas para que aquela construção fique estável. Muitas vezes, nós estamos querendo tanto alguma coisa que não paramos para analisar todos os pontos que precisamos para que aquela construção fique perfeita, perfeita dentro do nosso conhecimento, né? E queremos fazer tanto que não avaliamos todos os pontos. E aí fazemos. Poxa, eu quero, vou fazer. Só que, às vezes, esquece que o planejamento faz parte da construção. Quanto que eu vou gastar, quanto material eu vou precisar, que tipo de estrutura eu tenho que construir. Martim, se eu estiver falando errado, você me ajuda. Por que isso? Porque com isso eu consigo dar a estrutura e a base necessária para que a estrutura se faça estável. Então, às vezes, eu quero construir a estrutura, mas esqueço da base. E com o tempo, eu vou percebendo que eu vou ter que trabalhar aquela base de uma outra maneira, para que a estrutura não caia. Então, sim, pela minha construção e pelas minhas escolhas, eu posso fazer essa estrutura instável. Pode falar. Como nos reconstruir se muitos de nós estamos fixados em uma ausência do otimismo? Olha, às vezes eu penso nisso, porque eu trabalho com doença. E nem sempre nós conseguimos vencer a doença. Não só o médico, mas até o paciente, porque nós dependemos também da construção que ele faz para ajudar na recuperação do seu corpo. E tem hora que o pessimismo chega, mas isso não é errado, isso não é ruim. Se eu me mantiver no pessimismo, eu vou fazer com que a situação se torne pior do que seria. O que eu preciso, então? Eu preciso me focar no que de melhor eu posso tirar. Então, no meu caso, aquele paciente não saiu bem daquela situação. Eu posso analisar tudo o que eu fiz, eu posso analisar a gravidade que estava o paciente, eu posso fazer uma análise geral. Para quê? Para quando eu tiver um outro paciente parecido, eu possa ver o que eu tenho, que eu posso construir de diferente. Hoje, muitas vezes, eu converso com o paciente e, além da parte física, eu tento trabalhar o emocional dele no hospital, porque eu tenho visto que o emocional dele me ajuda e muito na cura que chega. Eu sou pessimista? Sou, mas eu também sou otimista. Por quê? Porque eu continuo trabalhando e dando o meu melhor naquilo que eu faço. Então, eu posso me reconstruir? Eu me reconstruo todos os dias. Aquele homem velho ou a mulher velha, né? No meu caso, ficou para trás, mas pegou todas as experiências que teve e trouxe para o homem novo para ele se fazer melhor. Eu sou uma eterna criança que estou aprendendo com meus erros. Estou crescendo, estou amadurecendo? Estou. Caio, sou pessimista? Sou.
mas também gosto de imaginar que eu também me reconstruo e me melhoro a cada momento. Então, isso faz com que o meu otimismo consiga vencer meu pessimismo. Tudo bem? Gente, se ficar alguma coisa sem estar esclarecido, vocês falam com a Jeane, ela pede para me fazer de novo a pergunta. Fala, Jeane. São duas perguntas, eu vou unir porque uma complementa a outra para você poder responder. A primeira é o seguinte: qual a diferença? Você comentou, mas se puder esclarecer um pouco mais, qual a diferença entre a esperança e o otimismo? E a segunda é o seguinte: como que o otimismo auxilia energeticamente a gente manter a esperança? De uma certa maneira, a esperança e o otimismo estão juntos. A esperança é a luz que eu tenho dentro de mim, que faz com que, apesar de tudo que possa chegar, eu consiga me imaginar andando pelo túnel e que essa luz vai me possibilitar sair desse túnel. Ela vai me direcionar para a saída desse túnel. O otimismo é eu acreditar que essa luz existe. Para mim, essa é a grande diferença. O que acontece? A esperança... Vocês lembram da história de Pandora? A Pandora, a princesa grega, que ganhou dos deuses uma caixa que ela não podia abrir de jeito nenhum. E como todo ser humano que somos, a curiosidade foi mais alta do que a responsabilidade e a determinação de não abrir aquela caixa. E quando ela abriu a caixa, todos aqueles sentimentos de mágoa, egoísmo, de inveja fugiram. Só que um Deus ficou com pena e fez com que ela percebesse e fechasse a caixa rapidamente, mantendo um único sentimento seguro e presente, que era a esperança. A esperança é o único sentimento que faz com que cada um de nós consiga perceber como podemos sair de qualquer situação. Porque esse sentimento nos torna fortes para buscar dentro das nossas experiências aquela solução, aquele ponto central que precisamos naquele momento decisivo. Eu posso não ter a solução 100% daquilo ali que eu estou precisando. Mas essa esperança me faz encontrar a ponta da solução para encontrar o 100%. Então, ela me torna forte para continuar buscando o meu melhoramento dentro da eternidade. Por isso, a reencarnação é a esperança constante de cada um de nós. É a esperança que eu vou poder fazer diferente. É a esperança que eu vou poder colocar em prática o que eu aprendi. É a esperança de refazer amores que eu destruí. A esperança faz parte da nossa chama divina. Expliquei ou compliquei? Pode fazer, Jean. Vamos lá. A Larissa colocou a seguinte pergunta: esse negócio de buscar enxergar o outro lado, o lado positivo, é um gasto de energia, parece um gasto de energia que às vezes cansa. É normal isso?
É normal porque nós, na realidade, não temos esse costume. É muito mais fácil eu entregar, já deu errado mesmo, do que eu fazer o inverso. Poxa, me equivoquei. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso construir para reestruturar essa ponte que eu quebrei? Tudo bem, fulano fez isso. Não me custa nada chegar para fulano e falar assim, olha, eu não gostei do que você fez, mas vamos tentar conversar da próxima vez? Dá trabalho. Nós querermos nos lapidar, nós querermos ser uma árvore bem podada, uma árvore bem trabalhada no jardim, dá trabalho. E nem sempre eu estou querendo esse trabalho para mim. Só que, para que eu consiga me manter forte, me manter crescendo, eu preciso fazer esse trabalho. Mesmo que eu não consiga enxergar, eu estou um pouquinho de cada vez podando, aparando, colocando adubo, só que muitas vezes eu não enxergo. E vai ter um momento que vai ser tão natural eu praticar tudo isso que não vai mais me cansar, porque eu simplesmente descobri que eu colocar adubo, cortar as pontas, eu fico mais forte, eu me torno uma sombra melhor para o outro, eu consigo alimentar o outro, porque minhas frutas estão boas, não estão estragadas, e isso faz com que, pouco a pouco, eu vá me sentindo útil dentro da criação do Pai. Então, é cansativo no início, mas é cansativo por causa da falta do costume da ação. Mas quando a ação começa a ser feita, já não vai ficar mais tão cansativo. Vai ficar natural. Fala. Vamos lá, fazer uma pergunta agora, ela é um pouquinho longa, então se você não entender, eu repito, tá? Mas como lidar com a doença que antes não existia e que aparentemente eu sinto que destruiu a minha vida? Como ter esperança se sou tão nova e a minha vida, minha profissão, meu relacionamento desabou e a cura está longe de ocorrer? Como ter esperança? Como ver a luz no fim do túnel se esse túnel não tem fim? Não vejo a esperança e sinto revolta. Lembra que eu falei da árvore? Se eu ficar jogando só pedra ali nessa árvore, eu vou matá-la. Quando eu me revolto, quando eu fico irritado, quando eu brigo, quando eu me sinto fracassado, quando eu acho que a vida não me está dando o que eu desejo, isso tudo é jogar pedra no meu jardim. A esperança que eu posso construir e fazer florescer nesse jardim é justamente olhar para o que está acontecendo comigo e entender que, por exemplo, se eu estou doente ou se eu fiquei doente, talvez seja um freio para as minhas escolhas. Talvez eu não esteja fazendo escolhas melhores para a minha vida, para fortalecer essa árvore. E aí, essa doença que deu faz com que eu pare, reflita, pense em outras maneiras de agir,
que eu posso escolher outras maneiras de me portar, de pensar, e aí eu vou começar a trabalhar com adubo, eu vou começar a perceber aonde eu preciso cortar, porque aquele local está me enfraquecendo, raciocinar melhor o que eu estou fazendo comigo. Doença não significa trazer para mim algo ruim. A doença significa que, de alguma maneira, ela está me dando a oportunidade de parar e raciocinar melhor. Ela pode estabilizar ou ela pode agravar, vai depender do que eu estou construindo. Lembra do que eu falei lá atrás? Que eu, como médica, eu preciso que o paciente trabalhe com seu pensamento para ajudar o seu corpo a fazer diferença quando se é dado os remédios? Pacientes, muitas vezes com câncer, que levam a vida buscando o melhor dela, buscando enxergar tudo de melhor que a vida pode trazer, eles vivem muito mais do que aquele paciente com o mesmo tipo de câncer, que olha a vida de maneira infeliz, que chora o tempo todo porque a vida dele foi destruída. Ele está cortando suas raízes, ele está se podando de maneira equivocada. Ele está deixando de aguar, ele está deixando de dar adubo para que ele se faça diferente. Eu preciso compreender que a vida só me oferece aquilo que eu tenho necessidade para me melhorar. Ela não está me oferecendo para me derrubar, ela está me oferecendo motivos de raciocínio para que eu possa me melhorar. E o que eu estou fazendo em troca? Fala, Gel. Antes de eu fazer outra pergunta, eu queria só eu fazer uma para que você possa falar. Nesse caso que você comentou, às vezes, o otimismo, a esperança, talvez não prolongue a vida, mas melhora a qualidade dela, não é? Com certeza. Ela faz com que você, por exemplo, a dor se torne muito menor. Aquele mal-estar que você sinta, ele te traga esse otimismo, essa esperança, ela te traga uma maneira mais agradável, mais harmônica. É o que você falou. Você acaba tendo qualidade de vida. Eu vou viver mais 10 anos? Talvez não. Mas se você já pensou em passar por essa doença que te deprime tanto de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais harmônica, que você não esteja toda hora necessitando de remédio para dor, toda hora precisando ir para o hospital? Por quê? Porque o seu pensamento está trabalhando com suas células para que a doença exista, mas não é a doença que vai viver você. É você que vai viver a vida com uma doença que está te acompanhando. Olha a diferença. Olha que maneira você pode olhar para a vida e não vivenciar a doença. Porque se você está revoltado com a doença, você está deixando a doença viver sua vida e você está vivendo em função da doença. Mas se você consegue olhar a doença como algo que está chegando, porque você está precisando aprender alguma coisa e se permitir olhar a vida com carinho, você vai vivenciar a vida e a doença pode te acompanhar sem te limitar. É essa a diferença. Você vai aproveitar a sua vida. Pode falar.
vou novamente juntar duas perguntas porque elas são muito complementares. A primeira é o seguinte: o pessimismo é a falta de fé? E a outra em contrapartida. E a esperança é expectativa com fé? O pessimismo é a falta de fé, é a falta de você acreditar em algo melhor. É você se colocar no túnel e lembra que eu falei que sempre tem uma luzinha em algum lugar que você acaba buscando porque ela clareia alguma coisa? O pessimismo é você querer ficar no túnel e de máscara ainda, para você não ter jeito de enxergar qualquer possibilidade de luz. A esperança, por outro lado, ela é fé. Mas eu não gosto de dizer que ela é expectativa. A esperança ela faz com que você consiga perceber as suas chances de melhora, as suas chances de construção. E isso não é expectativa. Você sabe exatamente do que você é capaz. Você pode não acreditar em você. A esperança te mostra exatamente isso. Você é capaz de sair dessa escuridão. Olha em volta. Você é capaz de construir a base dessa situação que está instável. Raciocina. Então, a esperança não é expectativa. Ela é a fé que você tem em você e a fé que o Pai tem no Filho que ele criou. O saber que esse filho tem capacidade de fazer mais com tudo aquilo que ele já conseguiu angariar de conhecimento. Fala, Jeane. Ligado à pergunta anterior, em que você falou da doença, né, tem uma próxima aqui. E quando a doença é do outro e você não pode se afastar da dor alheia, e este outro não se ajuda a melhorar, como não se revoltar? Primeiro, o que a gente tem aprendido? O que é do outro pertence ao outro. O que é seu pertence a você. Você pode ficar perto para dar apoio, para dar a mão, se precisar. Mas se você está perto porque você acha que o outro ele tem obrigação de te ver do lado para saber que você está ali para ajudar, você vai acabar arranjando um peso para você. Deixa eu explicar isso melhor. Vou botar o exemplo de papai, que todo mundo sabe que está com câncer, né? Papai está precisando de apoio. Está. Eu posso ajudar? Posso. Se ele não quiser, eu não posso forçar. Mas eu posso falar com ele. Se você precisar, eu estou aqui. Mas eu não tenho que ficar à disposição, vamos colocar assim, de minuto em minuto. Mas eu posso, por exemplo, igual agora, eu fui na casa dele que eu tinha que consertar a televisão, que ele estava desesperado. Fui lá, consertei. Virei para ele e falei assim: Joel, eu hoje sou a palestrante. Não dá para você ficar me ligando, porque eu estou dando a palestra. Se precisar, me ligue depois. Por quê? Porque ele também tem que entender que eu tenho minhas atividades. Eu vou estar ali para ajudá-lo. Eu vou dar o melhor que eu posso para uma pessoa que eu amo.
mas eu não posso viver a doença dele. Não é a minha função, é a função dele viver aquilo que ele está passando. É aprendizado que ele precisa. Como é que eu vou tirar isso dele? Mas eu posso, de vez em quando, lembrar o que a gente aprende. Lembra da palestra tal que falava assim, né? Olha, tenta pensar daquela outra maneira. Por quê? São maneiras para que ele também possa raciocinar. Mas isso eu não posso puxar para mim, senão eu vou tirar dele o direito de um aprendizado que ele está necessitando. Entender? Fala, Jean. Respondi a pergunta? Se não tiver respondido, a pessoa vai escrever aqui para mim. Aí eu faço de novo. A próxima é a seguinte: é a esperança que faz diferença nessa luta entre o otimismo e o pessimismo? Sim. A esperança faz essa diferença. Você começa a perceber que o seu pessimismo diminui quando você começa a olhar de maneira diferente cada situação que está chegando. Quando você se abre para o novo, para o raciocínio, para a experiência que está chegando a você. A esperança te faz isso. E aí o que acontece? Aquele pessimismo, poxa, eu abri uma empresa, a empresa está falindo e eu vou perder tudo. E aí você começa a abrir para novas possibilidades, você fala assim, poxa, mas se eu fizer desse jeito, será que não vai me ajudar? Se eu puder trabalhar assim, será que eu não vou conseguir diminuir as perdas do que eu estou pensando? E aí você vai buscando solução e você vai vendo que o otimismo vai chegando, porque você está trabalhando o raciocínio na busca das soluções. Até mesmo se a solução for, você precisa fechar para não ter mais prejuízo. E você vai ter que, o que eu vou poder fazer para poder pagar o prejuízo que eu já tenho? E aí você vai conseguindo encontrar outras. Então, a esperança te possibilita ir analisando tudo e construindo situações melhores para você, te dando outras perspectiva. É isso? Perspectiva. Naquilo que você estava vivenciando. E isso é muito legal. Pode fazer. Pode existir esperança sem fé ou fé sem esperança? Pode. Se você entender a fé com outros nomes e com outras situações que você vivencia. Da mesma maneira que eu falei do ateu no início, vai caber a mesma situação aqui. Um cientista, por exemplo, ele não tem uma fé como nós dizemos, mas o trabalho dele é de fé. Por quê? Eu quero encontrar a vacina para essa doença. Ele não tem esperança, ele não está construindo, ele não deixou de ter uma fé aí. Só que a palavra fé não faz parte do vocabulário dele. Pode fazer. Como lidar com os sentimentos que nos afogam quando estamos buscando o otimismo dentro da esperança que não morre? Primeiro, você tem que entender o que está acontecendo com você.
Por incrível que pareça, nada na nossa vida pode ser feito de qualquer maneira. Você tem que, pelo menos, se compreender, nem que seja um pouco. Você tem que saber o que te enraivece, o que te dá alegria, o que te irrita, o que te dá amor. Você tem que se conhecer um pouco para poder entender você. E nesse processo, quando você está fazendo isso e acontece alguma coisa, alguma situação que você fala assim, estou no fundo do poço, não estou suportando mais, você vai ter que pisar no fundo do poço, respirar fundo, mas respirar fundo mesmo, botar o ar para fora, se acalmar e começar a entender como você foi parar no fundo do poço. Quando você começa a perceber o que está acontecendo com você, você começa a enxergar a luz da esperança que te mostra as possibilidades de sair daquele poço. Seja um galho no chão para te ajudar a fazer degrau, seja pedras na parede para te ajudar a escalar, seja uma corda que estava lá em cima, que você não tinha reparado quando caiu no fundo do poço, que tem como você ir escalando. Alguma solução para sair daquele poço você vai encontrar. Então, eu preciso começar a olhar para mim com mais carinho, entender o que eu estou dentro dos meus defeitos e dentro das minhas virtudes, dentro daquilo que eu tenho, nesse momento, interesse em fazer modificação, que eu acho que vai ser bom para mim essa modificação, para conseguir enxergar em cada situação que eu vivencio o otimismo, a esperança dessa estrada que está na minha frente. Fala, Jean. Tem mais 2 perguntinhas aqui por enquanto. Sem problema. A próxima encaixa certinho nesse final que você deu dessa resposta. Resumindo, nós não podemos desistir de nós mesmos, é isso? Exatamente. Eu não posso desistir de mim. Porque quando eu desisto de mim, eu estou falando para o pai que eu estou desistindo dele. Eu estou falando que tudo que ele está me oferecendo para me fazer melhor, eu estou dizendo que não presta, que não serve. Eu estou me colocando no escanteio. Por isso que muitas vezes é falado, o pai não abandona nenhum de seus filhos. Somos nós que nos abandonamos no caminho. E só conseguimos nos recuperar quando percebemos que estamos sendo crianças mimadas, rebeldes, que querem as coisas do jeito dela. E que do jeito dela, muitas vezes, dá errado. Ou melhor, todas as vezes dá errado, por não percebermos o que está vindo de aprendizado em cada momento da nossa vida. Fala, Jane. Então, o otimismo e o pessimismo são criações mentais que se tornam realidade? Sim. Tanto um como o outro são nossas próprias criações. Assim como o céu e o inferno. Eu posso vivenciar o inferno se eu acreditar que eu estou no inferno.
E eu posso vivenciar o céu se acreditar que eu estou no céu. O que eu verdadeiramente desejo para mim? O que verdadeiramente eu quero construir na minha vida? Porque crise todos nós vamos passar. Situações complicadas todos nós vamos vivenciar. Só que para tudo tem solução. A pergunta é: eu quero achar a solução? Ou eu quero viver só o problema? Eu quero me permitir me levantar quando cair? Ou eu quero ficar no chão deitado chorando sem parar, como se não existisse outra maneira de eu poder verificar uma situação diferente? Na realidade, tudo nesta vida depende de mim, do que eu desejo, do que eu quero, do que eu me comprometo, do que eu me responsabilizo, do que eu aprendo e do que eu finjo não ter aprendido, porque sinto informar. Ignorantes nós não somos. O que resta saber é se eu quero colocar em prática o que eu tenho aprendido ou se eu quero fingir, como diz a maioria, demência, para poder somente ir passando pela vida. Pode fazer. Resumindo, então, tudo são escolhas? São. Tudo são escolhas. E cada escolha é uma escolha de como eu quero entender a escolha que eu fiz. Olha que interessante. As consequências nada mais são do efeito que a minha ação gerou e a reação que eu vou oferecer para esse efeito que está chegando. A esperança é entender a ação, o efeito e a reação que eu quero oferecer ao mundo. Então, vamos ser otimistas. Vamos ter esperanças e deixar a luz que existe em nós brilhar cada vez mais forte, buscando o que melhor temos para auxiliar a todos a também quererem melhorar. Não impondo nada, mas simplesmente fazendo a nossa parte neste universo. Tudo bem? Por enquanto, as perguntas... não tem mais perguntas, só se aparecer mais alguma daqui a pouco. Você pode ler aquele texto que eu mandei para você? Está no WhatsApp. Eu queria ler que vocês ouvissem esse texto, que é de Emmanuel, e eu achei bem interessante. Achei. Posso ler? Pode. Nota de esperança. Nas horas de crise, reflitamos na própria libertação espiritual, a fim de seguirmos em paz nas trilhas do cotidiano. Queixas-te, por vezes, de cansaço e tensão, nervosismo e desencanto. A experiência terrestre, com as mutações de que se caracteriza, através de impactos incessantes, frequentemente martela-te o pensamento ou te destrambelha as forças. Ainda assim,
é imperioso te refaças, dissolvendo todas as impressões negativas na fonte do entendimento. Começa por não te permitires a mínima excursão nos domínios obscuros do pessimismo ou da intolerância. Observa as ocorrências, por piores que sejam, cooperando em tua área de ação, tanto quanto possível, a benefício de todos os que te cercam, e aceita as criaturas como são, sem exigir delas o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser. A diversidade estabelece a harmonia da natureza. O cravo e a rosa são flores sem se confundirem. O sol e a vela acesa são luzes com funções diferentes. À vista de semelhantes realidades, nos dias de inquietação, não te irrites contra os outros e nem firas a outrem de modo algum. Muitas vezes, a aflição é o sinônimo de nossa própria intemperança mental à frente de abençoadas lições da vida. Faze dessa forma, nas circunstâncias difíceis, o melhor que puderes, sem o risco de perder a paz interior que te assegura o equilíbrio. Sobretudo, saibamos entender para auxiliar. Se alguém te impõe amargura ou desapontamento, oferece em troca simpatia e colaboração ao invés de vinagre ou reproche. Se o empreendimento fracassa, reconsideremos o trabalho, de novo, com mais segurança. Ajuda e ajudar-te-ão. Dá e receberás. Garante a luz e a luz clareará o caminho. Nada te prenda à perturbação, a fim de que possas te desvencilhar facilmente da treva, de modo a avançar e servir. Por mais escura que seja a noite, o sol tornará ao alvorecer. E por mais complicada ou sombria se nos faça a senda de provas, é preciso lembrar que, para transpô-la, todos temos, invariavelmente em nós e por nós, a luz inapagável de Deus. Mensagem extraída do livro Mãos Marcadas, de Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Eu achei esse texto muito interessante para o que nós estamos falando hoje. Tudo depende de como eu coloco o meu pensamento, a minha visão do mundo, os meus sentimentos, dentro das minhas escolhas. Eu posso enxergar uma pedra como algo ruim que me faz tropeçar. Mas eu também posso enxergar aquela pedra como algo que me alerta para que eu tome cuidado ao pisar, para que eu não tropece, para que eu não torça o tornozelo. Então, tudo na minha vida vai depender de como eu quero encarar o caminho que eu estou fazendo. Eu preciso me conhecer até para poder entender as escolhas que eu estou fazendo, para entender as consequências das escolhas que eu estou fazendo, a responsabilidade que essas escolhas vão me trazer. O fato de muitas vezes eu não cair porque eu derrubei alguém não significa que tirou de mim a responsabilidade de ter provocado a queda de alguém. Mas, se eu for aprendendo, se eu for me modificando para entender que derrubar alguém é ruim, eu vou ter a possibilidade de ajudar a outros a levantar. E eu aprendo a não mais derrubar.
Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a espiritualidade falar comigo, que hoje a gente sabe que é errado matar, mas muitos pensam em armas de fogo, em armas brancas, e esquecem que a nossa palavra também pode matar. No dia que eu ouvi isso, eu falei, gente, eu nunca tinha raciocinado desse jeito. E eu comecei a prestar atenção naquilo que eu estava inadvertidamente, às vezes, fazendo, que poderia matar sonho de alguém, matar a esperança de alguém. Isso faz com que nós comecemos a entender que a responsabilidade por nós, a responsabilidade conosco, também é importante. Se eu me conhecer, eu me dou oportunidades de fazer diferente. Fala, Jean. Quando você estava falando, antes da Adriana ler o texto, sobre a questão de nós não sermos ignorantes, muitas vezes fingirmos não saber, aí foi pedido. Eu não entendi essa parte de fingir. Tem como você explicar melhor? Você, quando passa na escola, você aprende as matérias. Você pode até não aprender a matéria perfeitamente, mas você não pode mais dizer que não conhece aquele tipo de situação que a matéria te proporcionou. Então, eu tenho hoje que 2 mais 2 são 4. Que 4 menos 2 são 2. Que raiz quadrada de 4 é 2. Se eu for cada vez mais ampliando aquilo que eu já aprendi, eu tenho uma noção. Eu não sou matemática, mas eu tenho uma noção de matemática. Eu posso dizer que eu não sei matemática? Eu não tenho como dizer isso. Mas eu posso fingir que eu não sei, porque eu não quero ter o trabalho de tentar explicar para alguém que, de repente, não sabe ou não entendeu aquilo que eu já consigo perceber. Então, às vezes, é mais fácil você dizer que não sabe, porque aí você não tem cobranças em cima de você, nem dos outros, do que eu falar que eu tenho uma noção e as pessoas podem me cobrar uma situação que eu não quero enfrentar. É isso que muitas vezes a gente fala, estou fingindo que eu não estou sabendo do que eu estou falando, ou que eu não sei. Eu posso dizer hoje que eu não sei que as coisas que eu faço têm consequência? Não tem como eu dizer isso. Mas é muito mais prático eu dizer que nada sei. Não sei do que você está falando. Só que isso não vai tirar o mérito meu de estar fugindo daquilo que seria minha responsabilidade. Tudo bem? Fala, Jeane. A parte do cravo e da rosa, que são flores, mas que não se confunde, me trouxe a ideia de que somos indivíduos e que muitos gostarão um do outro, ou de ambos, ou de nenhum. Então, podemos aplicar isso no tocante ao otimismo, pessimismo e até o desespero que sentimos diante de algumas experiências que estamos vivenciando? Pode-se colocar que sim,
para tudo na vida eu tenho opções. Tenho oportunidade de achar bonito, mas não ser minha preferência. Posso achar bonito e gostar. Posso achar bonito, mas não me faz diferença, porque aquilo ali não me diz nada. Então, com os nossos sentimentos, são as mesmas coisas. Eu sou otimista, ótimo. Para algumas coisas, eu sou otimista. Para outras situações, eu sou pessimista. Para outras tantas, eu entro em desespero. Quando eu penso na Adriana fugindo e me deixando sozinha, cuidando de papai, eu entro em desespero. Entendeu? Porque eu tenho que ter alguém para me ajudar. Né? Então, assim, são situações que cada um de nós tem que avaliar e ver se realmente nós queremos nos desesperar, nós queremos ser pessimistas. Até o otimismo, se eu não tiver equilíbrio com ele, ele se torna algo ruim na minha vida. Eu preciso saber trabalhar tanto com pessimismo quanto com otimismo. Porque o pessimismo também me faz raciocinar determinadas situações que eu preciso ter o pé no freio. Eu tenho que entender isso. Fala, Jean. Vamos lá. Então, a esperança deve nos nutrir para a superação de quaisquer doenças. Se as doenças físicas são mais nítidas e podem nos trazer sentimentos maiores e até mesmo revolta, as emocionais também precisam ser enfrentadas. Então, não seriam doenças emocionais / sentimentos de revolta, raiva / apatia, igualmente necessárias do amparo da esperança? Tudo em nós precisa de equilíbrio. Tudo. Os sentimentos e as emoções também. O fato de eu ter raiva não é ruim. O fato de eu ter revolta não é ruim. Mas eu preciso entender e raciocinar cada situação de sentimentos que me chegam. A esperança, ela faz o quê? Ela faz com que, por exemplo, na revolta, eu consiga enxergar que essa revolta não está me fazendo bem, que eu tenho o meu momento de ser revoltoso, né? O meu momento de revolta. Eu posso ter o meu momento de revolta. Quem disse que eu não posso ter? Agora, quanto tempo de revolta você quer ter? O que essa revolta está te agregando? O que essa revolta está te possibilitando? Vale a pena ficar com esse sentimento? Ou vale, me revoltei, joguei um prato na parede, já fiz o meu vulcão explodir. Agora, vamos catar os cacos, limpar a sala, que eu baguncei, e agora vamos sentar e ver o que eu posso fazer para trabalhar, para arranjar uma maneira de ficar bem com essa doença. Eu preciso ir no médico? Eu preciso usar medicação? Eu preciso de repouso? O que eu preciso para me tornar melhor? Para que eu possa ter um corpo melhor para passar por esse período da doença
e me vencer espiritualmente dentro dessa prova que eu estou vivenciando. Fala, Jean. O Leonardo levantou a mão. Fala, Léo. Desculpa, não te vi, não. Tá dando para me ouvir? Tá. Tá bom. Eu só queria ver se eu compreendi aí, diante de tudo que você nos trouxe, eu posso entender assim, que o valor da esperança, ele está no exercitar a minha fé, e aí eu vou falar, né, aí toda vez que eu falo de fé, eu lembro de Paulo, né, de que fé e caridade andam juntos. Não poderia dizer que o valor da minha esperança está em exercitar a minha fé com a prática da caridade? Sim. Por isso, você pode colocar. Pode continuar, Léo. Desculpa. Não. Eu queria que você falasse sobre isso, dessa relação, né, da esperança com o exercício da fé, porque, não sei, eu acho que, pelo que eu entendi, esperança tem a ver com esperar, com alguma expectativa, né? A fé, ela vem, talvez, alimentar, né, tudo isso, né? E a caridade, ela vem porque... aí vou aproveitar a palestra de Fred da última semana, né, que ele estava falando lá de Coríntios 13, e aí em algumas bíblicas fala que a caridade é paciente, outras falam amor. Nossas palavras, elas são meio que interligadas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Léo, como eu coloquei antes, eu não gosto de botar esperança como expectativa, não, porque a sensação que eu tenho é que quando a gente coloca assim, a gente espera muito mais, algo muito maior, né? E eu gosto de pensar na esperança, na luz que vai iluminar o meu caminho, que vai me ajudar a enxergar oportunidades. E, como você colocou de Paulo, o que ele fala é muito importante, porque se eu consigo pegar essa esperança, essa luz que está iluminando, essa luz que me possibilita ver oportunidades, acreditando que existe algo maior, que é Deus na minha vida, que está trazendo o que eu necessito para me fortalecer, me tornar uma pessoa melhor, para poder colocar em prática tudo de bom que eu tenho. E aí, nesse momento, eu praticar essa caridade comigo, porque eu começo comigo, quando eu estou direcionando também para o outro, eu acho que a gente começa a ser pessoas mais completas. Porque essa luz da esperança, ela não vai ficar só comigo. Quando eu estou fazendo a caridade com alguém, quando eu tenho a fé que a presença de Deus está comigo nesse momento que eu estou praticando, eu estou fazendo com que o coração de outras pessoas possam fazer essa esperança renascer de novo. Ela se fazer crescer dentro delas também poderem encontrar a luz no fim do túnel, sabe? Delas poderem enxergar a oportunidade, que elas não estão sozinhas, que tem alguém ali levantando a mão, estendendo a mão, para que elas possam se reerguer. Talvez eu não tenha, como se diz, né? O melhor que às vezes eu posso oferecer é o que naquele momento aquela pessoa mais precisa. É um sorriso, é um abraço, é uma palavra, é uma cesta básica às vezes, é uma roupa de neném, mas principalmente é a nossa presença perto daquele que está se sentindo sozinho.
sabe? Para que ele possa descobrir que ele não está sozinho. Que tem alguém que possa olhar para ele com carinho e falar: olha, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Entendeu? Então, esse dizer do Paulo é a coisa mais linda, se é que eu posso colocar dessa maneira, que eu encontro. Porque ele nos ensina que, neste momento, são corações se unindo. É um coração fazendo uma ponte para outro coração, para que ele possa perceber a luz de Deus na sua vida. Explicou? Fala, Jeane. Não? Não, as perguntas foram encerradas e a gente não tem mais nenhuma. Bem, eu queria muito agradecer vocês por esse momento que nós estamos juntos. Eu até brinquei com a Adriana, eu falei: Jesus, como é que eu vou falar de esperança? Porque é algo que muitas vezes parece tão abstrato que é difícil você tentar colocar em palavras isso. E, como diz o outro, a esperança dos amigos juntos, cada um de vocês ajudando, faz com que cada momento que estejamos juntos seja maravilhoso. E eu espero que nós possamos estar sempre juntos, seja numa conferência de vídeo, como se fala, seja juntos daqui a um tempo, se Deus permitir, né? Se a gente conseguir controlar essa epidemia. Mas eu quero muito dar um abraço em cada um de vocês, porque vocês fazem parte da minha vida. Vocês, muitas vezes, são a esperança que eu tenho na fé e na caridade para enfrentar muitas situações que eu vivencio, porque eu lembro de cada um de vocês. Essa fraternidade é uma família, e essa família eu agradeço a Deus por tê-la. Que vocês consigam sair hoje e levar o pensamento ao Pai e entender que a esperança está sempre viva em nós, às vezes latente, mas que se dermos a oportunidade, ela vai florescer esplendorosa, iluminando a nossa estrada, os nossos caminhos, mas principalmente o nosso ser dentro deste universo. Pai, eu gostaria muito de te agradecer. Agradecer por cada um desses corações. Agradecer por esse país, por esse planeta, que hoje passa por uma situação de aprendizado e que possamos enxergar em cada momento a esperança conosco, para entendermos que isso irá passar e que irá nos deixar grandes lições. Que o Senhor possa cobrir com seu manto cada um de seus filhos, para que eles novamente voltem a perceber a esperança junto
mesmo nos momentos difíceis, porque esses momentos difíceis, eles são de grande sabedoria para cada um. Que a sua luz se faça presente, que possa trazer nessas águas que deixamos junto a nós bênçãos, amor e energia para estarmos sempre preparados para essa jornada que escolhemos. Assim seja.